Então vamos lá. A SoftSite ela já tem 15 anos de mercado. Nós já atuamos fortemente nos segmentos de distribuição e logística, manufatura, serviços, sempre focado com mobilidade e ambiente web de gestão, né? E o que é que nós fornecemos hoje, além de software de mobilidade? Nós já fornecemos 3 pontos que eu estou colocando aqui nesse slide, para vocês entenderem o que a gente pode oferecer a mais para o cliente como diferencial de negócio. Além do software de mobilidade, a gente também trabalha com a área de comunicação. Ou seja, se o cliente quiser, nós já podemos fornecer todos os dispositivos, smartphones com Android, iPhones, BlackBerry, tudo via operadora, né? Nós nos tornamos uma operadora para o cliente, já fornecemos todos os aparelhos, pacote de dados e toda a gestão completa da telefonia. O cliente fica sendo da SoftSite e não da operadora. Ok? Isso é um diferencial porque muitas vezes o cliente tem uma certa dificuldade em adquirir alguns equipamentos, ou mesmo comprar no mercado, então nós podemos já oferecer essa solução completa. Tá bom? Posso passar alguma pergunta? Ele passa então a trabalhar, ele tem um celular com uma conta, uma linha telefônica de vocês. Exatamente. Nós compramos em grande quantidade da operadora e fazemos um contrato com o cliente de fornecimento de serviços, onde nesse fornecimento de serviço a gente faz a gestão completa da telefonia dele e, além disso, eu forneço os próprios dispositivos para ele utilizar. Tá, mas se o cliente, então, se ele tiver alguma necessidade... Pode falar, pode falar. Se ele tiver, por exemplo, eu tenho um pacote com a Vivo, que é a nossa operadora aqui, ele não precisa contratar isso de você? Não, não precisa. Ele pode usar tudo da operadora que ele já tem, não tem problema. Mas a gente tem alguns planos bem agressivos que muitas das vezes os clientes optam por ter os equipamentos conosco. Ele às vezes continua até com o plano que ele já tem da operadora, mas para voz. E utiliza muito dos nossos dispositivos com pacote de dados para a transmissão das informações entre a mobilidade e o RP. Ok. Ok? Ok. Em informação, o que é que nós temos hoje de soluções de mobilidade? A gente tem soluções de mobilidade para supervisores de vendas, ou gerentes comerciais, diretores comerciais, vendedores, representantes comerciais, entregadores, promotores, que seria a área de trade marketing, repositores, pesquisadores em campo, técnicos, que seria a automação de serviços, e até para a equipe de produção, que seria apontamentos industriais. Então, para cada usuário externo que a gente está colocando aqui, tem uma solução específica para ele. Tá? Então, a gente usa muito a figura da pessoa, do personagem que está fora da empresa, que precisa ter as mesmas informações de alguém que esteja dentro da empresa. E ele vai ter tudo isso na mobilidade. Ok? Legal. E para cada solução móvel, nós também criamos portais de gerenciamento. Ou seja, para a área comercial, nós temos os portais de gestão comercial. Para a área de marketing, nós também temos os portais para a área de gestão de marketing. Para a área de produção, da mesma forma. Então, para cada solução móvel, sempre tem um portal web para gerenciamento dessas equipes, com alguns relatórios estratégicos para aquele segmento específico. Tá? Que é o que nós vamos mostrar também, que isso é um grande diferencial nesse mercado móvel. Que a gente, além da mobilidade, tem também toda a parte web de gestão. Ok? Legal. Vamos passar aqui rapidamente. Aqui um breve histórico da empresa. Nós temos 15 anos de mercado, como comentamos. Nascemos como uma fábrica de software. E em 2004 começamos a ter uma demanda muito grande por mobilidade, principalmente relacionada à força de vendas. Aqui tem alguns cases, desde aquela época ainda são clientes nossos. E a empresa inteira ela passou a
Ao invés da gente trabalhar como fábrica de software, a gente hoje tem um conjunto de produtos que podem ser customizados de acordo com a necessidade de cada cliente. Tá? Então hoje a empresa é focada em produtos, fazemos projetos de mobilidade, fazemos alguns projetos de mobilidade, mas é tratado como projeto realmente. A gente foca muito hoje em produtos. E em 2010, nós fechamos a parceria com a TOTOS. Desculpa. Fechamos a parceria com a TOTOS, onde nós passamos a ser o parceiro de mobilidade da TOTOS para soluções inicialmente de força de vendas. Né? E estamos expandindo cada vez mais as soluções dentro da tabela de preço. Tá? Alguns cases aqui de sucesso, né? Temos alguns grandes grupos, como o Grupo M. Dias Branco, o NET, Grupo Santa Clara. São clientes que têm em torno de 1.000 usuários, 1.000 vendedores externos aí utilizando a nossa solução. São cases bem interessantes. Além de vários outros cases que a gente tem TOTOS já em todo o Brasil. Tá? A gente vai estar colocando aqui algumas empresas como referência. Uma das empresas que eu queria citar é a RM, que é um cliente TOTOS, que só ele tem em torno de 6.000 usuários utilizando a nossa solução de mobilidade. É um cliente Proteus para a área de serviços, mas que tem um número bem expressivo de usuários. Ok? Tem vários outros clientes aqui, DataSul, Proteus, Logix, tem vários outros. Não entendi. Yuri, como que é feita a integração com o ERP? Olha. O RM, esse cliente RM que usa Proteus. Tá. Hoje nós temos... Ok, esse cliente específico, a integração dele foi uma integração bem diferente, é banco a banco hoje. A unidade local criou alguns web services e nós consumimos esses web services acessando diretamente a base de dados do Proteus. Então, hoje, como é a integração que nós temos? A gente tem um ADVPL, que a gente coloca lá no Proteus, que ele já gera toda a carga de dados via TXT. Clientes, produtos, tabela de preços, estoque, etc. Como? Alguém falou? Então vamos lá. Esse ADVPL a gente implanta dentro do Proteus e o Proteus já gera toda essa carga de dados. Da mesma forma, esse ADVPL está preparado para receber os pedidos e fazer um input automático nas tabelas. O que esse cliente faz? Ou seja, lá no faturamento as pessoas já vão conseguir enxergar esse pedido pronto só para ser emitida a nota fiscal. Ok? Ok. Não entendi. Tá falhando um pouco, como é? Pode seguir, né? Tá, vamos lá. Tem alguns outros clientes também como referência. Ok, vamos lá. Ok, pode tá tendo um pequeno delay, eu vou segurar um pouquinho mais. Okay. Então hoje nós temos toda essa suíte de produtos para ser oferecido no mercado. Né? O carro-chefe continua sendo a automação de força de vendas. O mercado brasileiro, o maior mercado comprador brasileiro até ano passado ainda era realmente a automação de força de vendas. E hoje a gente está tendo uma grande expansão para a área de trade marketing, para a área de gestão comercial através da mobilidade, pronta entrega e outros serviços. Né? E além de projetos específicos. A gente está tendo uma demanda também muito grande em todo o Brasil de projetos baseados em uma necessidade específica de um cliente. Nós temos um case aqui com a TOTOS, que a gente está em processo de fechamento, que é o Banco Itaú, BBA, corretora de valores do Banco Itaú, que quer uma solução específica lá para o negócio deles, e a gente fez uma proposta em cima disso. Então acontece muito da gente trabalhar com os produtos, mas mesmo assim tem uma demanda de uma necessidade específica de algum cliente que a gente vai ter que atender. Ou algum cliente que quer fazer uma aplicação para iPad, utilizando todos os recursos do iPad. Então a gente faz isso baseado em um projeto. Ok? Vamos falar aqui da oferta que já está na tabela de preço. Nós chamamos essa oferta de TOTOS GeoSales.
O que é que compõe essa oferta? Essa oferta ela tem a parte de gestão, que seria o GeoMind, que é a gestão comercial através de mapas, é uma gestão geográfica. Junto com esse mesmo portal de gestão geográfica, o GeoMind, nós também temos um portal de gerenciamento, que aqui tem todas as flexibilidades comerciais, que a gente vai estar falando com mais alguns detalhes. Junto com esses dois portais, desculpa, deixa eu voltar. Junto com esses dois portais, eu também tenho um gestor mobile, e aqui já é uma solução que acessa a mesma base de dados desses dois portais, só que é focada para os gestores de negócio. Aqui eu tenho diretores, gerentes comerciais e supervisores de vendas, que vão estar verificando os pedidos que estão pendentes de uma autorização, que vão consultar o status das visitas realizadas pelas suas equipes de vendas. Então, tudo isso um gestor mobile. E o SFA, que seria a automação de força de vendas, voltada para o vendedor ou representante comercial. Tá? Falando de alguns detalhes de cada solução, né, o GeoMind, o que é o GeoMind? O GeoMind é uma ferramenta de geoprocessamento que tem a finalidade de fornecer aos gestores visões estratégicas comerciais através de mapas. E o acompanhamento via GPS, ou seja, o rastreamento da equipe de vendas. Então, qual é a finalidade do GeoMind? Toda empresa que nós chegávamos sempre tinha um mapa estático, né, pregado numa parede, com a taxinha identificando os clientes, com uma linha identificando uma zona de vendas. Então nós pensamos, vamos criar isso num ambiente dinâmico, vamos colocar isso dentro da web, vamos aproveitar o Google Maps, que tem toda a infraestrutura de mapas, e vamos criar uma solução de gestão estratégica. E aí, isso que aconteceu. Né? Vamos falar com mais detalhes também de cada uma das soluções. O portal de gerenciamento, ele também é um portal que acessa a mesma base do GeoMind. Pode falar. Oi, Yuri. Tá. Conheço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um concorrente de vocês, você deve conhecer, a Cássia, que tem um sistema que, por exemplo, o vendedor só consegue tirar pedido em frente Sim. ao... Eu cruzo, na hora que ele está no cliente, que ele vai fazer um pedido, eu capturo a coordenada GPS naquele momento e confronto com o endereço do cliente. E aí eu sei se ele está fazendo o atendimento no cliente ou não. Né? Por que é que não, assim, aí você vai começar a falar um pouco do segmento. Por que é que você não vai travar 100% a atuação de um vendedor onde ele só pode tirar o pedido no cliente? Porque pode acontecer do cliente ligar para o vendedor e gerar um pedido. Isso às vezes acontece. Tá? Então, você colocar uma trava fechada, você pode ter alguns problemas aí dentro do próprio ambiente do cliente, dele de querer ter isso de forma mais flexível. Mas o software vai informar que tudo que ele realizou ou foi no cliente ou foi fora do cliente. E onde foi que ele fez. Ok? Vamos continuando. O portal de gerenciamento... Tá ótimo, então. Então, além de saber, quer dizer, você permite que ele faça a forma, você pode continuar, pode continuar. Onde ele fez esse pedido aí. Ok. O portal de gerenciamento, ele é um portal que nós criamos com a finalidade de agregar algumas funcionalidades comerciais ao RP. Então, muitas vezes, o que é que acontece? O RP, como o RP tem que cuidar da contabilidade até o cadastro de um pedido, é bastante coisa, né? Um ambiente muito amplo de atuação. O que é que acontece? A área comercial, ela todo dia inventa uma coisa nova. Então, tem uma regra nova, uma política nova, e aí o RP muitas vezes tem que ficar se adaptando a essas criatividades do comercial. Por que é que nós criamos o portal? O portal ele agrega no RP no sentido de essas políticas novas que vão sendo criadas, essas regras comerciais que vão sendo criadas, caso o RP não tenha, ele vai poder fazer o nosso portal. Por exemplo, controle de brindes e bonificações. Ele quer criar agora uma política de a cada 20 quilos de um determinado produto que ele está vendendo, ele quer bonificar
um quilo daquele produto. Muitas vezes no ERP, principalmente no Proteus, você teria que customizar isso. O que é que acontece? O cliente vai no portal, como toda a base de dados do Proteus já está integrada com o nosso portal, ele vai pegar aquele produto no nosso portal e aplicar uma regra para aquele produto. A cada 20 quilos desse produto que for vendido pela minha equipe de vendas, eu vou bonificar 1 quilo. Então, o software, o portal de gerenciamento, ele vai agregar bastante valor ao ERP no quesito de regras comerciais e flexibilidade de negócio. Ok? Eu acho que todos vocês já tiveram alguma experiência dessa, principalmente na área comercial, né, do cliente querer alguma necessidade que muitas vezes no ERP tem que ser customizada. Né? Então, o portal ele agrega exatamente nesse sentido. Continuando, o gerenciamento mobile também é mais uma solução que faz parte do TOTOS GeoSales, voltada para os gestores comerciais que estão fora da empresa. Muitas vezes ele está sem acesso ao ERP, ele não consegue ver o que é que o vendedor fez até o momento. Então, pelo celular dele, ele vai poder instalar no celular dele um software de gerenciamento. Esse software já tem um funcionamento totalmente online, ele acessa a mesma base de dados do portal e do GeoMind, e ele vai consultar para saber se o vendedor visitou o cliente, quanto houve de faturamento até o momento por parte da equipe de vendas. Então ele vai ter todo esse acompanhamento via mobile. E o SFA, que seria o software de automação de força de vendas, que aqui ele vai ter todo o controle da carteira de cliente, vai gerar os pedidos, vai verificar as validações dessas regras comerciais, ou que vieram do Proteus, ou que foram complementadas no portal, tá? Além de acompanhamento de metas, títulos em aberto e etc. Então, a gente está fornecendo uma solução completa, né, desde uma geração de um pedido, da captação de um pedido por parte do vendedor, até uma gestão estratégica com mapas, web e mesmo via celular. Tá? Então, o que é essa gestão comercial territorial? Eu vou passar aqui alguns slides. Esses slides eu acho que vocês já viram, inclusive, no universo TOTOS. Né? Vou focar aqui e vou entrar na ferramenta em si, para vocês entenderem. O primeiro passo do GeoMind é georreferenciar todos os clientes automaticamente pelo endereço. Então, como a gente já tem integração com o Proteus, toda a base de clientes que chega na nossa base de dados, ela automaticamente é georreferenciada pelo endereço. Ou seja, o CEP do cliente e o número do estabelecimento dele, eu acho a latitude e a longitude e ploto ele no mapa. A partir daí, tudo que a equipe de vendas fizer, ele vai exibir essas informações de cada cliente no mapa. Tá? Por padrão, todos os clientes vão aparecer com esse ícone, que seria uma interrogação. O que é que o cliente vai fazer para mostrar a sua base de clientes de forma diferenciada no mapa? Ele vai criar alguns critérios de visualização. Ele pode alterar o ícone dos clientes e dizer o seguinte: eu quero que traga, por exemplo, com esse ícone, uma setinha azul, uma setinha branca para cima, todos os clientes que nesse período tiveram um ticket médio acima de R$ 450 e uma quantidade de pedidos acima de 5. Então ele plota todas essas informações no mapa e ele já tem uma visão geográfica estratégica do negócio. Ele já sabe áreas que ele está tendo um ticket médio abaixo do esperado, áreas que ele está tendo uma compra de determinados produtos que em outra não está tendo. Então ele tem uma visão mais tácita do negócio, né? Mais presencial do negócio de forma geográfica. Ok? Posso passar? Alguém quiser interromper, pode interromper para perguntar. Então vamos lá. Além disso, o que é que você pode fazer? Você pode criar áreas que nós chamamos de polígonos no mapa, onde essa área pode ser uma delimitação criada também pelo cliente. Ele pode dizer que ele quer gerar uma área do estado de São Paulo e quer gerar uma outra área do estado de Goiás. O que é que acontece? O software ele separa essas duas áreas aqui, onde você pode colocar um nome
desse polígono. A delimitação desse polígono foi realmente criada pelo cliente, foi ele que foi clicando ponto a ponto e o polígono foi se formando. À medida que quando ele finalizar o polígono, ele pode pedir para o software extrair o resultado consolidado do que foi encontrado dentro desses polígonos. Ou seja, a quantidade de clientes, faturamento dessa área, o ticket médio dessa área, ele tem toda essa informação de forma consolidada. Ele vai gerar esse relatório aqui. Tá? Acho que eu não coloquei o relatório no PPT, mas vamos lá. Foi, eu não coloquei o relatório no PPT, mas eu vou entrar já em outro PowerPoint que tem aqui essa informação. Era só para não perder tempo. Deixa eu ver aqui. Acho que está na outra apresentação. Rapidinho. Ele vai gerar esse relatório aqui, ó, de forma consolidada. Então ele trouxe a área São Paulo e Rio, ele trouxe 14 clientes dentro daquele polígono. A soma da quantidade de pedidos foram 18 e a média do ticket médio daquela região, R$ 1.236, ou seja, ele teve uma média de R$ 1.236 por pedido. Em Goiás, ele achou 94 clientes, não teve nenhum pedido dentro dessa área e ticket médio também vazio. Se eu quiser ver os clientes da área São Paulo e Rio, eu clico dentro desse polígono que foi criado, ele exibe todos os clientes que ele achou dentro daquela região. Eu posso gerar um Excel, fazer um trabalho nessa área, verificar por que eu estou tendo determinados prejuízos nessa área ou não estou batendo a meta nessa região. Então ele tem como verificar geograficamente o posicionamento da distribuição comercial dele. Ok? Com certeza. E assim, quando você mostra, eu hoje estava na TOTS, na matriz, a gente estava fazendo a apresentação dessa para um cliente da base, e assim, eles ficam encantados quando eles veem isso aqui, porque toda empresa, ele diz, olha, eu mesmo na minha empresa tenho um mapa na parede, que se não fosse aquele mapa eu não saberia dividir as minhas regiões, eu não saberia acompanhar meus vendedores, só que de uma forma muito estática. E ele tem 1.800 clientes, você imagina se administrar 1.800 clientes no mapa físico, né, pregado em uma parede. Então, quando ele viu essa ferramenta, ele achou fantástica isso. Vamos lá. Então, a segunda solução, que faz parte também dentro falando do TOTS GeoSales. Eu tenho o portal de gerenciamento, que essa é a cara do portal. Tá? Eu vou até abrir aqui um parêntese. Eu não sei se vocês já sabem, mas existe um programa de capacitação já dentro da academia virtual da TOTS, que tem todo o acesso ao GeoMind, ao portal, com usuário, com senha, para vocês navegarem e utilizarem tudo de forma prática. Não sei se todos já sabiam disso. Ok, pois eu vou passar o endereço na academia virtual de onde você vai encontrar todo esse PowerPoint. Na verdade, esse PPT que eu estou passando é um resumo desse programa de capacitação que tem lá, porque tem várias coisas no programa de capacitação informando até o discurso que você deve fazer de cada solução. Os principais pontos fortes que você deve conversar com o cliente sobre cada oferta que está sendo apresentada. Ok? Então, continuando, o portal, como a gente já tinha comentado, ele tem todas as regras de flexibilidade comercial. Aqui eu vou mostrar uma das regras, por exemplo, de brinde e bonificação, como a gente havia falado. Então, ele pode selecionar por produto, por família de produto, por fornecedor, por vendedor e até por cliente aquela condição. Nesse caso aqui, eu estou fazendo por produto, ou seja, a maisena amido de milho, acima de 20 unidades, se o vendedor vender acima de 20 unidades esse produto, ele vai bonificar uma outra maisena amido de milho. Então ele está entrando no portal, criando uma regra diferenciada do negócio dele e aplicando para que os vendedores em campo obedeçam essa regra.
Tá? Eu acho, por exemplo, o Proteus não tem isso aqui por padrão, né? Geralmente é uma customização. Ao invés de cobrar a customização do cliente, que muitas vezes até inviabiliza até um fechamento, né, de um prospect, você pode agregar o portal como sendo esse facilitador de flexibilidade comercial para o negócio dele. Ok? Essa é a tela do software de mobilidade. Tá? Então eu vou entrar aqui na própria ferramenta para vocês entenderem como é o funcionamento dela. Mostrar na prática como é que seria a ferramenta do vendedor. Deixa eu colocar aqui na frente para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Tá. Então aqui essa é a ferramenta do vendedor. Eu sou o vendedor, por exemplo, Fernando. Vou fazer o meu login. Ele abre um teclado virtual para facilitar a digitação do usuário. Login e senha. E dou um OK. Essa é a tela inicial do software de mobilidade. Então o vendedor vai ter acesso exatamente a essas informações que estão aqui. Tá? Então rota, ele tem toda a rota de atendimento. Pode ser por dia, pode ser uma área, pode ser uma região. Ele vai ter toda essa situação aqui já habilitada. Tá? Dentro do atendimento, ele vê todos os clientes que ele precisa atender dentro daquela rota ou dentro daquele dia. Cheguei no cliente, vou fazer um atendimento. Nessa hora eu já capturo a coordenada GPS, já cruzo com o endereço do cliente e já verifico se ele está posicionado no cliente ou distante do cliente. E quando eu abrir esse cliente específico, ele já verificou que o cliente tem títulos abertos e vencidos. Se eu quiser visualizar, eu já vejo todas as informações de cada título, a data que esse título está em atraso, só os vencidos ou só as vencer e etc. Ok? Esse cliente, nesse caso específico, está bloqueado porque ele já está com títulos bastante atrasados, não tem como ser feito um pedido para ele. Então vou pegar um outro cliente, vou fazer um atendimento, já vejo as principais informações, o limite de crédito disponível. Vou fazer um pedido, é muito prático o pedido, seleciono, se o cliente for multiempresa, o vendedor também tem a possibilidade de tirar pedido de uma filial ou de uma matriz. Pode selecionar a tabela de preço. E a partir daí ele vai selecionar que pedido é esse que ele vai gerar. Pode ser um pedido de venda, um pedido de bonificação, avaria, merchandising, etc. Se for uma venda, qual o tipo de frete, CIF ou FOB, os meios de pagamento que esse cliente pode comprar específico. Então, se for cobrança bancária, qual a condição de pagamento disponível. E vou para os itens. Nos itens, uma coisa bastante interessante. Quando eu vou tirar um novo pedido, eu tenho uma aba chamada Vendas, que seria Últimas Vendas. Ele mostra todos os produtos vendidos naquele cliente das últimas vezes que aquele vendedor esteve lá. Isso pode ser esse histórico, quem define é o próprio cliente. Ele pode ser um histórico de 2 meses, de 3 meses, dos 3 últimos pedidos. Ele é que define esse histórico. Os produtos podem ser repetidos, sendo que ele faz a validação do preço, para saber se o preço não houve alteração, valida o desconto, valida todas as informações. E ele vai ficar navegando entre essas 3 abas. Últimas vendas, ele vê tudo que foi vendido. Itens, ele vê o que já está dentro do carrinho de compras, ou seja, dentro do pedido. E produtos é o que ele pode pesquisar para inserir dentro desse pedido. Então ele tem todos os produtos, já vê estoque, já vê desconto, vê o valor unitário. E tem várias flexibilidades comerciais que nós falamos. Por exemplo, tabela de preço. Em tabela de preço, ele vê o preço sugerido que o software fornece, né, que veio também do Proteus essa informação. Ele tem um preço mínimo, ou seja, qual é a margem que o vendedor consegue negociar nesse cliente, até R$50 nesse caso. E ele já dá, inclusive, descontos baseados na quantidade. Ou seja, se ele está vendendo de 1 a 19, o preço sugerido é 55. A partir de 20 unidades, ele já dá um desconto de 9%, vai sair o valor por R$50. Então, toda essa inteligência de negócio pode estar ou no Proteus ou
agregando no portal. Tá? Caso o Proteus não tenha essas flexibilidades, ou seja, não seja customizado dentro de algum cliente, ele vai poder fazer tudo isso no portal. Tá certo? Tá claro? Tá rápido? Tá tranquilo? Não, hoje nós já somos integrados com Proteus, Logix e DataSul na solução de trade marketing. Ainda não com força de vendas. Nós contratamos a fábrica da TOTUS, a gente está desenvolvendo uma integração nativa e a gente está tentando fazer isso via até um serviço novo chamado Mensagem Única para facilitar a integração para todos os produtos. Ok? RM ainda não. RM foi o único cliente o único produto que nós não tivemos ainda nenhuma atuação até o momento, né? Eu acho que é aquela coisa, sempre tem que ter o primeiro, né? Então, se tiver uma demanda de RM, não tem problema, a gente pode integrar. Oi, Yuri, é o Jorge. Lembra que ontem eu comentei com você sobre certo? Um EAR que tem um case daquele pronta entrega? Tá. Então, esse cliente é RM. Isso, tem que desenvolver a integração. Nesse caso, a gente teria que fazer ou via... Vocês devem então. ter estrutura, né? Vocês devem ter uma equipe que pudesse fazer essa integração. Porque hoje a gente já tem um layout pronto para todos os produtos, no layout de integração. Que a gente poderia passar o layout e a equipe de vocês gerar as informações baseadas naquele layout. E aí a gente fazer uma proposta de serviço nesse caso. Ah, tá, você já tem Exatamente. Padrão, então a gente pode... Exatamente, para todos os produtos a gente já tem um layout já todo padronizado. E aí a gente passa só para vocês gerarem naquele formato. Vamos aqui finalizar o pedido. Então, no pedido tem mais algumas informações adicionais, se quiser colocar. Por exemplo, data de entrega. O cliente pode sugerir uma data de entrega diferente do padrão da empresa. Por exemplo, não quero receber amanhã o pedido, quero receber daqui a 10 dias. Então ele coloca uma data de entrega sugerida pelo cliente. Código do pedido do cliente. Às vezes o cliente é organizado, quer que o número do pedido dele saia na nota fiscal. Então ele insere o número do pedido aqui para sair no rodapé da nota. Transportadora. Pode usar também uma lista de transportadoras disponíveis para ele selecionar. Se vai usar o mesmo endereço de entrega do cliente ou não. Acontece nesse pedido específico de o cliente querer que faça a entrega em outro estabelecimento dele. Pode ser feita toda a alteração de razão social, endereço, CNPJ, para esse pedido específico. Ele não altera o cadastro do cliente, tá? E prioridade, todo mundo vai colocar que é alta, todo vendedor quer urgente, né? Insiro o pedido inserido com sucesso, bem prático, posso voltar e fazer o sincronismo dos dados, que seria a troca de informações com o RP. Ok? E aqui ele tem uma série de outros recursos de consultas, o vendedor pode ver o que é que ele vendeu por cliente, por produto, um conta corrente que é voltado muito para o segmento de distribuição e logística, que é uma verba que a indústria dá para o distribuidor usar como desconto nas vendas que eles realizam pela equipe de vendas. Tá? Mensagens, ou seja, todas as mensagens que os gestores vão mandar ou pelo celular ou pela web, eles são obrigados a ler, ou seja, o vendedor só consegue entrar no software se ler a mensagem, é um item obrigatório. Solicitação, eles podem fazer um pré-cadastro de um novo cliente em campo. Então, o vendedor saiu em campo, descobriu um novo estabelecimento, quer fazer o cadastro dele para se tornar um cliente, e aí ele faz todo o cadastro, manda as informações para a empresa. Depois que a empresa analisar o crédito daquele cliente, que cadastrar no RP, ele vai ficar liberado para fazer um pedido. Títulos. Ele tem todos os títulos em aberto da carteira de cliente dele. Pode clicar no cliente e detalhar aqueles títulos.
ver os dias de atraso, vencimento e etc. E o item muito interessante é a questão de metas, ou seja, as metas que foram delegadas pela empresa, o vendedor vai acompanhar tudo pelo dispositivo. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de meta, colocaram a meta de R$100.000 nesse período, 18/11 a 12/12. O software pega a quantidade de dias que ele tem que trabalhar dentro desse período e já divide pela quantidade de dias. Porque se ele alcançar essa meta diária, automaticamente ele vai alcançar a meta dele dentro desse período. E uma coisa muito interessante também, a meta ela é associada à positivação. Ou seja, não adianta o vendedor vender só 100 mil em 5 clientes da carteira dele. Ele tem que vender R$100.000, mas ele tem que positivar X% da carteira. Ou seja, ele tem que vender, gerar algum pedido nesse percentual que a empresa delimitar para ele, que vai ser a positivação. Né? Porque vendedor, isso tudo, pessoal, é argumento de venda, tá? Da solução. O que acontece? O vendedor, muitas vezes, ele bate no teto. Ou seja, ele chega, alcançou a meta dele, vai ter aquela comissão, para ele o objetivo foi alcançado. E a empresa perde muito, por quê? Porque os clientes não foram totalmente atendidos, não houve visita em todos os clientes, e o potencial de compra do mercado é muito maior, mas o vendedor acabou se acomodando naquele limite ali. Então a meta associada com positivação vai forçar ele a gerar pedido em maior número de clientes dentro da carteira. E a meta pode ser subdividida. Ele tem a meta geral, ele pode dividir essa meta por grupo de produto, que a gente chama de família, por produto e até por cliente. Então ele consegue ramificar a meta estabelecida por cada vendedor. Ok? Então essa é a parte mobile que trabalha com a equipe de vendas, né? Vamos lá, perguntas? Ok, Yuri. Vamos seguindo. Então, aqui tem alguns detalhes do programa de capacitação. Tudo isso que eu falei para vocês já está dentro da academia virtual da TOTVS. Tá? E eu não sei se vocês conhecem, mas essa aqui é a tabela de preços, onde está delimitado aqui os valores, né, da solução de CDU e SMS. Um grande diferencial é que a gente vai cobrar a CDU apenas do vendedor ou do representante, ou seja, todo aquele conjunto de soluções, GeoMind, Portal e gerenciamento mobile, tudo isso vai teoricamente de graça para o cliente. Ele só vai pagar pelo usuário nominal, ou seja, o vendedor dentro da sua equipe. Quer perguntar? Pois não, Vitor. Tá. Tudo bom? Aqui é o Vitor que está falando. Só algumas dúvidas comerciais aí. Isso. Esses R$1.000 é por dispositivo, certo? E o programa em si que você mostrou anteriormente? Isso já está tudo incluso dentro da oferta, Vitor. Por exemplo, se o teu cliente tiver 10 vendedores... mais uma licença que a gente teria que vender para cada um usar? Não, já está tudo embutido nos R$1.000. Então, por exemplo, se eu for num cliente que ele tem 5 representantes, aí então ele vai pagar R$5.000 e ele vai ter para os 5... Pode falar, Vitor. Tá tendo um delay, eu acabei falando antes. Já está incluído nos reais, tá. Ok, vou mostrar agora no próximo slide. Então vamos só dar um exemplo aqui no próximo slide. Sem problema. Ok, vamos chegar agora na área de serviço. Aqui nós fizemos uma simulação para um vendedor, para um porte de cliente pequeno, médio e grande. Então vamos dizer que eu tenho um cliente pequeno de 10 vendedores, ele vai pagar R$10.000 de CDU, já vai ter a mobilidade, o gerenciamento mobile, o GeoMind e o portal. Ele vai pagar R$10.000 de CDU. E vai pagar 950 de SMS. Tá? Nós vamos já chegar na implantação e no treinamento.
O que é que o SMS cobre? No SMS, o cliente já vai ter suporte, atualização, manutenção e o data center, onde está instalado o servidor do portal, o servidor do Jalmad, onde está toda a inteligência do negócio que se comunica com o RP. Então, no valor de 95 por usuário, já está incluso tudo isso. Né? Se fosse só o data center, ele iria pagar praticamente quase o total do SMS. Então, nesse valor de SMS já está incluso tudo isso. Se quiserem perguntar, pode perguntar. Tá barato? Vamos aumentar então. Tá barato. Por enquanto, continua aí, tá? Então vamos. O cliente médio, do mesmo jeito, 25 mil de CDU, 2.375 de SMS. E num grande de 50, seria 50 mil de CDU, 4.750 de SMS. Aí nós vamos falar agora da área de implantação e treinamento. Toda implantação e treinamento já é com escopo fechado. A grande vantagem dessa solução é porque toda a implantação dela é remota. Eu não preciso de ninguém, nenhum profissional dentro do estabelecimento do cliente. Por quê? O que é a implantação? A implantação é o seguinte: nós fazemos um documento, um kickoff, onde nós definimos as regras comerciais daquela empresa, para que a gente parametrize o nosso software de acordo com as regras comerciais dele. E a partir daí, o que é que a gente faz? Só teste das informações que estão vindo do RP com o que vai ser recebido na mobilidade. Tá? Então, o único momento presencial é o treinamento. Eu vou estar passando aqui os valores. Então, hoje, implantação 15.900, treinamento 3.000. Tá? Então, a gente está falando aqui de um cliente, aquele mesmo cliente de pequeno porte, com 10 vendedores, você teria 15.900 de implantação e 3.000 de treinamento. O médio, eu já aumento a implantação para 18.900, mais 4.900 de treinamento, e um grande seria R$ 25.000 de implantação, mais 7.900 de treinamento. Isso já com escopo fechado, né, e sabendo que fisicamente o profissional nosso que iria fazer a parte de treinamento é que ele vai estar exatamente atuando fisicamente dentro do cliente. Ok? Perguntas? Dá para vender muito, né? Oi, estão ouvindo? Alô? Alô? Não estou escutando vocês. Oi, oi, estão ouvindo? Alô? Agora tá escutando? Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não, não estou escutando vocês. Como é que seria a Será integração que alguém... em Oi, agora termos sim. de que o seu produto estaria Agora sim. no TOTUS ASP, certo? Vamos lá. Daí de vocês. Tá. E daí,
E daí como que seria a Não, na integração verdade, do sistema do hoje cliente? eles utilizam o Será que nosso ele vai data estar center aqui mesmo. ou de repente no Não é nem o próprio data center da NASP? TOTOS, não. Como é que seria essa É o integração, nosso, essa comunicação? isso. Seria via web service? Isso. Hoje nós instalamos um web service no servidor do cliente, ou no caso no data center da TOTOS, que ele temporariamente, a gente programa ele de 5 em 5 minutos, ele tanto Duas carrega as informações. informações do RP e envia para o nosso servidor, como ele vai lá no nosso servidor, verifica se tem novos E quais pedidos são e as traz informações assim só para pra gente... dentro do servidor do cliente. Então é web service com um temporizador. E qual que é, É isso, e quais faz, são as já informações faz assim, automaticamente que os você, dois processos. que você utiliza Esse web service é nosso e a gente instala para o tudo nosso no cliente servidor. enviar? É venda, cadastro de cliente? Repete, Vitor, por favor. Isso, é um layout, hoje são em torno de 25 tabelas. Cliente, produto, forma de pagamento, condição de pagamento, vendedor, títulos em aberto, Não, só metas. para ter uma ideia mesmo. Dá em torno de 26 tabelas. Tá? Eu tenho até esse código do Saberia Proteus, legal isso ou daí, o mas próprio eu layout vou- nosso, se vocês quiserem eu passo para vocês, não tem problema. E é via arquivo T? Ah, não, é web service. Mas eu acho que tem que ter o primeiro, Vitor. Vamos. Acho que se eu pegar o layout, a sua equipe consegue gerar as informações baseadas nesse layout, não tem problema não. O pronta entrega nós já somos integrados com o Logix na parte de pronta entrega. Ah, é arquivo texto? Ah, então é mais fácil A ainda. troca de arquivo é via mais arquivo fácil texto, isso né? aí. Hoje essa integração ela ainda continua sendo via arquivo texto. A tendência que a gente está tentando fazer junto a TOTOS é arquivo Ele texto. vai numa empresa, aí não vai, Bem não, mais não fácil, cabe o bem nosso mais fácil. RP, nenhum deles. Mas cabe essa Com solução. certeza. É a mesma Como é? regra? Ah, Com certeza. Isso é uma grande estratégia que nós estamos usando em vários clientes no Brasil. É a mesma regra, vai vender da mesma forma como sendo TOTOS, e nós já somos integrados com vários RPs de mercado. A gente tem integração com SAP, com Oracle, TOTOS e vários RPs regionalizados, né? Hoje a maior concentração de clientes é com TOTOS, tá? Então, mas é uma porta de entrada muito grande. A gente tem visto isso em vários clientes no Brasil. Algumas unidades, algumas franquias da TOTOS têm vendido a SoftSite no meio de com a intenção de iniciar um relacionamento com o cliente e depois fazer a entrada do RP, porque esse software é mais rápido de ser vendido, né? E o investimento de qualquer maneira é menor e muitas vezes para um cliente trocar um RP ele demora um certo tempo, né? Para ele decidir fazer essa mudança. beleza. Então, já tendo uma porta de entrada, já tendo um relacionamento com o cliente, para mudar o RP é bem mais fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você... eu vi que nós tínhamos um emulador Beleza? aqui Mais alguma na época pergunta? do Palm ainda. Eu vou abrir aqui eu o PPT guardava no meu celular, levava no do Note. programa de Porque às vezes capacitação. você Vocês tá no meio da verem reunião, como- vocês têm alguma como coisa? que Tem, tá. tem um emulador, só para mostrar, para dar um docinho, uma balinha. Aí depois marcava-se uma reunião, uma demo mesmo. Tem alguma coisa? Aham. Um emuladorzinho, só pra gente poder andar com ele. Sem ser o PPT. Você tem? Claro. Ah, Com certeza. tá bom, mas Com certeza. Esse aí, emulador que eu tô usando ele no não meu- tá fazendo esse sincronismo com a base, né? emulador que eu tô rodando aqui, ó. Esse que eu tô mexendo é um emulador que roda faz. num notebook.
Então, ó, eu posso entrar aqui no cliente, entender. Ele faz sincronismo com a base. A mesma base de dados, que inclusive é a mesma base de dados que vocês vão entrar no portal para fazer as Caramba, demonstrações via web beleza. também. Isso aqui é que a gente vende Então mesmo. você pode gerar um pedido no emulador, faz o sincronismo, entra no Bacana. portal, vê o pedido, entra no GeoMind, vê no mapa como é que aparece. Tá Tá joia. tudo integrado. É teste real, cara. É teste real, é mostrando pro cliente na prática como funciona. Tá? E onde é que está? Ó, no programa de capacitação, aqui vem falando ó, a quem se destina a oferta, né, indústria, distribuidores, atacadistas, algumas perguntas básicas nas de aderência, tá? Aquela descrição das soluções, o discurso que deve ser falado, os diferenciais competitivos dentro de cada oferta, tá? Aqui o acesso do GeoMind, ó, onde você vai acessar o GeoMind na web, o login, a senha e a empresa. Essa base de dados SoftSite é a mesma que tem no emulador. Você tem algum cliente que então tem você grade? vai usar o emulador e vai sincronizar automaticamente com o GeoMind. Então tá tudo pronto, preparado exatamente para ser vendido. Aí aqui como criar o cenário. Não, eu tive um cliente que tinha grade, era a indústria de tintas. A gente está começando a ter essa demanda muito por conta da franquia de Santa Catarina, da TOTO Santa Catarina, que tem muita indústria têxtil lá. A gente tinha implantado grade, não tinha nenhum cliente usando, nós acabamos tirando na nova versão. Ah, porque Mas o Proteus tem não duas tem problema, situações. se Você tiver tem um um produto cliente que que tem a precisa de venda grade, com a gente grade. pode colocar isso Na verdade, três. Com já opcional, para fazer né, parte do ou até contrato mesmo com a grade com customização, não tem opcional, problema não. ou um outro recurso que é uma opção que o... Tá me ouvindo? Configurador de produto, que aí o cliente, o vendedor pode montar o produto, tipo, tem uma fábrica de cadeira, o vendedor pode montar Tô ouvindo, a pode cadeira falar. lá na rua, lá no, ele vai num hotel, o cliente quer comprar, aí ele escolhe o braço, a altura, tipo, tal. Entendeu? Entendi. Hoje eu tenho produto a Não, produto, porque a gente, tá? A gente teria que montar isso. a Nós gente, estamos fazendo isso encontra essas para um situações de software vez em voltado quando. para a área de Outro dia eu fui varejo. numa que era Não seria alvo, nem para fomos atacado numa fábrica de em cadeira. indústria. Nós estamos fazendo isso para o varejo, ou seja, uma venda assistida. Entendi. Não, se já existiu a ideia, ela está em stand-by, recuperar não é difícil. Não, assim, customização a gente Legal, pode estamos fazer vendo qualquer aqui. coisa, não tem problema. Não é não. Com certeza não. É, tá vendo aí, né? Aí no programa de capacitação, ó, como criar um cenário, né? Como os cenários, as informações vão ser captadas para preenchimento lá do mapa, pode ser provenientes do software da SoftSite via mobilidade, ou se ele quiser algumas informações personalizadas, ou seja, ele quer gerar um arquivo em Excel do Proteus com a margem de rentabilidade por pedido, ele pode importar tudo isso para o GeoMind e analisar no mapa. Aí aqui ele seleciona os indicadores que vão estar no mapa de cada cliente, né? Muda os ícones para como visualizar os clientes no mapa. Aí ele exibe exatamente o mapa com aquelas informações inerentes a cada cliente, as áreas que ele pode fazer no mapa, o resultado consolidado das áreas que ele selecionou.
o rastreamento via GPS. Aqui ele vai vendo as ações que cada vendedor realizou, se foi próximo ao cliente, se foi distante do cliente. E aí o resumo do GeoMind. Aí entra do mesmo jeito no portal. Todo o acesso do portal, usuário, senha e a empresa. Aquele menu que tem todas as informações das regras de flexibilidade comercial. Aqui é uma delas, a alçada de autorização de pedidos, uma coisa interessante que eu acabei não comentando. Acontece dos vendedores terem uma determinada alçada, ou seja, eles poderem só dar até 5% de desconto no pedido ou num produto. E de repente ele quer dar um desconto maior, o software até permite que ele dê um desconto maior, só que um gestor vai ter que fazer a autorização desse pedido. Ou seja, esse pedido vai ficar bloqueado dentro do nosso servidor, aguardando alguém fazer a autorização de liberação dele. Quando eu fizer a autorização, aí ele aparece no RP para ser faturado. Aí controle de brindes e bonificação. Tá? E uma coisa também muito interessante, dentro desse mesmo portal já tem o próprio cadastro do pedido. Ou seja, caso o cliente não queira que o vendedor use um dispositivo móvel, ele pode também fazer o cadastro todo na web. É bem interessante essa funcionalidade. Relatórios gerenciais que tem na web, ele pode montar toda a estrutura de relatórios, pode definir quais os campos ele quer visualizar dentro de cada relatório, ele cria uma árvore, então ele traz um totalizador, depois ele vai quebrando exatamente pelos campos que ele colocou. No caso aqui eu coloquei vendedor, primeiro nível ele traz o vendedor, no segundo nível eu coloquei família de produto, ele já traz aqui por família de produto o total vendido. No terceiro a cidade, ele já expande, já traz a cidade. Então ele monta esse relatório gerencial. Aí também tem um resumo, tem bastante coisa no portal, tem muitos detalhes. Porque como tem muita coisa, se a gente for falar de tudo, acaba não focando muito, né? E o gerenciamento mobile Como é? Então, mas sexta-feira você vai com a gente no Eu até pensei em ficar para a gente fazer uma reunião aí presencial com vocês. E depois, essa reunião, ela O provavelmente... que vocês acham? Ah, mas o voo de 1h30 da Isso. tarde eu acho que você não vai conseguir pegar, não. Não, tem 2 horários de voo. Tem um Porque voo, o seu voo de 1h30 não é em Ribeirão, tem né? um voo 1h30 da tarde e tem um voo Como é que 9 você da vai noite. chegar? O voo seu, você vai ser em Ribeirão? E o outro voo para retornar é de Ribeirão, Então é eu posso 1h30. voltar à noite. É em Ribeirão. Isso. Isso. Tem Entendi. 1h30 ou porque tem aí às a 9 gente da iria noite. trocar mais algumas Aí eu até ideias tentei falar com o na Rafael ontem, mas sexta-feira, não depois da consegui, sua para saber apresentação. se valeria a pena ficar para a Porque gente tem fazer mais alguma coisas no reunião à Proteus tarde aí com vocês. que a gente poderia utilizar, porque o que eu percebi, eu e o Alessandro, o pessoal aqui costuma usar e fazer demonstração, já fizemos demonstração da antiga solução Ok. nossa, você deve ter conhecido, né? Então, isso daqui está muito voltado para quem vai chegar lá e tirar pedido. Perfeito? Aham. Então, ó, isso, na visão do vendedor, ele vai chegar e ver quais produtos o cliente quer, ele conhece todo o histórico de produto e tira pedido. Nós temos uma outra demanda, Depende. que é uma demanda Depende da visão. Se for do vendedor, sim. executivos mesmo. O cliente abre uma oportunidade, você vai visitar ele, tem um trabalho de gerenciamento da conta, né? O Proteus tem lá um cenário de venda onde eu abro uma oportunidade e eu registro as ocorrências, ou seja, eu fui visitar, fiz uma proposta, registrei uma reunião, contato, tem uma área lá. E essa área hoje,
ela está um pouco descoberta de fazer isso via celular, via dispositivo móvel, né? Então a minha pergunta, é um CRM lá na rua, né? A gente mesmo tem aqui uma atividade que a gente poderia fazer no celular e não faz, tem que acessar a Entendi. internet, entrar no sistema. Seria um CRM, né? Então era isso que eu ia mostrar para você. Bom, se não der, depois a gente marca outra reunião via web. Não tem problema não, se não der sexta-feira. Entendi. Bom, não tem problema. Pra gente pode ficar, pra você facilitando sexta-feira, ninguém merece ir embora às 9 da Não, noite. vocês que sabem. O voo eu Depois a posso gente marcar acerta isso. Mas qualquer sexta-feira a horário. gente combina. Vocês que dizem qual seria a melhor opção. Tá? E aí o galego com você. Tá, Então, mais algumas telas eu tô vendo. então deixa eu ir um e-mail mesmo, tá certo. Aí mais algumas telas do gerenciamento mobile. Ok. Aqui a parte de força de vendas. Então, assim, no programa de capacitação ele está bem detalhado do que cada solução realiza, o que é que ela faz, né? Detalhes aí tela por tela. Yuri, Tá. só uma dúvida aqui ainda. Por exemplo, se o meu tá dispositivo bem móvel tem GPS, detalhado para ele mostra como eu facilitar chego no cliente, esse tipo de a venda coisa? de vocês, né? Sim, sim. Todo smartphone, praticamente hoje todo smartphone já tem GPS e nós criamos uma solução também que ele fica capturando a coordenada, só que a gente colocou também de forma temporária, porque senão ia acabar a bateria rapidamente do dispositivo. Tudo isso é experiência, né, que a gente vai tendo. Por quê? Porque a empresa ela está mais interessada em saber se o vendedor foi no cliente, visitou ele fisicamente, do que mesmo aquele roteiro, se entrou na rua tal, dobrou à direita, dobrou à esquerda. Eles querem realmente saber se ele cumpriu o atendimento, né, dentro do próprio cliente. Mas eu capturo as coordenadas de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos. Ele Entendi. também, o cliente delimita esse parâmetro de tempo de captura de coordenada. Porque se for tem que entrar no todo carro o e ligar no tempo, cinzeiro. a bateria do celular vai durar a metade. Vai durar 4, 5 horas e aí o vendedor vai ficar com o celular descarregado sem poder fazer um pedido. Entendeu? Ok. Exatamente. Aí nem todo mundo tem carregador veicular, aí já é um problema. Então, para não evitar esse tipo de problema, Pra é gente tá melhor a tranquilo gente aqui, ficar suficiente. capturando de tempos em tempos, né? Ok? Beleza, pessoal, é isso. Então, ótimo, né? Isso, Acho que volta tem lá naquela bastante listagem aderência, de né? cases pra A gente gente dar uma tem olhada visto aí que novamente, por tem tido um favor. retorno bem significativo. Eu posso passar para vocês a lista de todos os clientes TOTS que a gente mesmo. já tem hoje no Brasil. Acho que é importante também as referências para vocês. Tá. Deixa eu abrir aqui só os clientes TOTS para vocês verem, ter uma noção. Ó, aqui tem por estado todos os clientes TOTS, tá? Os que estão em vermelho, deixa eu aumentar um pouquinho mais esse zoom aqui. Os que estão em vermelho estão em fase de implantação. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi um negócio que me chamou a atenção. Ok? Eu sou do segmento de hospitalar de saúde também. E aqui tem o cliente e o número de usuários dele. O que tá? você tem? Ou você já tem alguma coisa para a área de saúde? Goiás, Mato Grosso. Pois não. Ok. Sim. Nós temos um cliente que é a Unimed.
que ele utiliza a nossa solução de pesquisa, que a gente chama de formulários móveis. O que é isso? É uma solução onde o cliente ele define o que ele quer pesquisar em campo. Ele define as perguntas, ele define o modelo de resposta e ele define o workflow de como isso vai ser respondido. A Unimed usa isso para fazer a acreditação do hospital. Você é da área de saúde, você conhece que existe aquele processo de acreditação do governo federal, que é uma avaliação do hospital desde a recepção até a UTI. E durante a apresentação, o diretor do hospital, então, ao invés de usar médico, formulários em papéis... o que a gente tinha, isso faz 5 anos atrás, para a área de médica, então tipo prontuário, aquelas coisas que aqueles controles de enfermagem e tal, esse tipo de coisa, que são móveis, né? Você vai até o quarto, registra o paciente, o medicamento, tudo via, na época era Palm, hoje é qualquer dispositivo móvel. E aí eu vi que você tem um hospital ali, eu falei, puxa, ele deve ter alguma coisa. Isso. Então se surgiu alguma coisa... Nós não temos ainda nada na área de saúde assim, específica para prontuários eletrônicos. É uma coisa bem interessante. Pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa desse tipo, né? Lógico. Não, com certeza. Só pra você ter ideia das demandas que surgem. Nós fechamos agora um projeto com o Via Sem Parar. Fechamos agora não, ano passado já foi implantado. O Via Sem Parar, por algum motivo, para. Então aquela cancela não abre, ou é porque o cliente está na lista negra, não pagou, algum motivo. Acontecia da pessoa sair do guichê, ir até o carro, ver o número da placa, voltar, consultar isso no software, ver como é que estava o status, ou seja, parava todo aquele trânsito, gerava um trânsito gigantesco ali por trás daqueles carros. Então hoje nós fizemos uma solução que roda num coletor de dados, que ele carrega toda a carga de dados de placas, de lista negra, tudo dentro do dispositivo. Bacana, hein? E eles consultam tudo na hora. Então assim, são vários tipos de projetos que existe em mobilidade, com demandas realmente bem específicas. Você falou no começo da empresa de vocês aí, um institucional. Quantas pessoas vocês são na empresa? Beleza? Aí? Vamos ganhar dinheiro nesse negócio? Seus. São 30 pessoas. Entre desenvolvimento... Oi? Na SoftSite. SoftSite são 30 pessoas. Diretos, né? Fora os representantes, né? Mas são 30 pessoas ele só te diretos, vende, ele não implanta, né? Porque quem implanta é remoto, diretos. Aí fora isso a gente tem representantes em Goiás, no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas, em várias partes do Brasil. Tá joia. Isso, ele só vende, só faz a parte Beleza, muito obrigado aí pela apresentação. A gente vai se ver na sexta-feira, então. Nós vamos entrar lá na academia e vamos procurar os materiais lá. Tá beleza. Ótimo. Ok. Tá dentro lá da área de softwares, parcerias. Já tá lá dentro da academia. Pessoal, qualquer dúvida, se precisarem de alguma coisa, manda um e-mail pra gente, comercial@softsite, ou o meu mesmo, yuri@softsite. A gente tem uma equipe hoje de telemarketing ativo também, fazendo prospecção. Então, se houver necessidade, Yuri, tem alguns clientes da base que se vocês quiserem ligar para gerar algumas visitas que a gente possa estar atuando, a gente pode fazer esse trabalho, não tem problema, para vocês mesmos. A gente está à disposição para gerar negócios. De nada, pessoal. Deus abençoe, boas vendas aí, bom final de semana.
Ele ia, velho. Para de gravar?